Shalom, queridos. Ai, ai. Queríamos terminar também. No ano de 2012, final do ano, nós fizemos uma fraternização. Lá no Salão do São Geraldo, ali na rua 13 de Maio. Onde é aquela rua, seu Edmilson? 13 de Maio? É, 13 de Maio. E lá naquele dia, naquela confraternização, faziam exatamente eu acho que fazia 20 e poucos dias, uns 22, 23 dias, mais ou menos. Eu não me lembro o dia certo que foi aquela confraternização, mas eu me lembro que passaram-se alguns dias depois de eu ter pago a primeira prestação do carro que eu comprei aqui no Fiesta. E o pessoal foi testemunhar. E eu estava muito feliz de ter comprado um carro, ainda que totalmente financiado. E isso para mim era muita alegria, né? Ter um carro e tal, era um sonho que estava sendo realizado, conquistado. Embora aquele sonho ele estava apenas começando a se tornar realidade. Mas eu fui impulsionado a testemunhar. E eu nunca esqueci o que eu disse lá. Eu disse assim: irmãos, eu agradeço a Deus pelo carro que Ele me deu. Ele me deu um carro zero. Uau, que maravilha, que bênção. E eu já até paguei a primeira parcela. E aí, nos anos que se seguiram, eu sempre que ia pagar uma parcela do carro, eu me lembrava. Eu falei: eu estou pagando mais uma parcela, mas como está sendo difícil e tal. E último dia 21, agora, na segunda-feira, paguei a última parcela. Acabou. E eu agradeço a Deus por isso, por Ele ter estado comigo nessa fase. Só que no começo do ano eu me apercebi o que estava acontecendo, porque Ele estava trazendo isso à minha memória. Porque o Senhor traz à nossa memória, inclusive é a oração dos ministros de louvor durante o louvor, traga a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Exatamente. Queridos, como que nós devemos operar dentro do reino de Deus? É como a nossa fé. Quando eu fui testemunhar, eu não imaginava o que eu estava fazendo. Estava sendo um ato profético. Um ato profético no sentido de estar profetizando aquilo que iria acontecer. Quando foi que eu me tornei totalmente proprietário do carro? O último dia 21 agora. Mas há 4 anos atrás, eu estava testemunhando. Obrigado, Senhor. Existia 47 prestações contrárias à minha declaração. E nos anos que se passaram, todos eles, eu tive imensa dificuldade de ver cumprido aquele testemunho, de ver realizado aquele testemunho. Eu estou dizendo para você, eu quero que você pense naquilo que já disseram para você: é impossível, você não vai conseguir, isso não pode ser alcançado. Tudo aquilo que já disseram para você não é possível aos olhos humanos, aos olhos naturais. Pelos meios naturais é impossível. Por exemplo, os teus filhos que estão lá, é impossível, disseram, eles saírem. Mas eu digo, pela fé no Senhor Jesus, não é impossível. E se é vícios que os prendem, não é impossível eles saírem de lá. Eu quero ler o texto. Eu aprendi com isso, com essa, embora fosse algo material, essa questão do testemunho do carro, eu não tenho como não trazer isso para a minha vida. Eu todos os dias eu me lembro disso. E eu me lembro que quem fez isso foi Deus. E isso foi apenas um dos milagres que Deus fez na minha vida.
Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos convidados a viver esse sobrenatural dele, a viver coisas sobrenaturais. E o Senhor Jesus mesmo declarou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Maiores do que Ele fez, desde que nós tivéssemos fé. Vocês estão tão longe, vocês não querem vir aqui para frente? Todos vocês aí das últimas duas fileiras? Vem para cá, senta aqui na frente. Levantei. Vamos lá. Vem, Fabi. Pertinho. Vem para cá. Isso. Muito bem, muito bem. Então eu também vou ir mais pertinho de vocês. Júlia? Julinha? Abre uma Bíblia digital ou física, no livro de Hebreus, capítulo 10. Eu quero trabalhar com vocês, capítulo 11, mas eu vou ler primeiro o versículo, capítulo 10, o versículo 35 até o 39, que diz assim: por isso, por essa razão, não abram mão da confiança que vocês têm, da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diga, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje, Pai, e peço para que o Senhor registre essa declaração na mente, no consciente e no inconsciente de cada filho teu aqui, para que nunca mais eles se esqueçam, para que nunca, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, eles se esqueçam de que eles não fazem parte daqueles que retrocedem. Pelo contrário, eles são daqueles que permanecem, que perseveram, que insistem, que continuam e que creem e que são salvos. Senhor, em nome de Jesus, abre os céus sobre este lugar e que venha uma porção sobrenatural do teu poder, da tua confiança, da tua fé sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui. Pai, que nós saiamos deste lugar revestidos de um poder tão tremendo e tão audacioso, ó Pai, que a nossa vida vai ser totalmente impactada com isso, com o que ouviremos, com o que meditaremos, com o que nós, ó Pai Santo, nos deteremos nesses momentos a seguir agora, a meditar, a aprender, ó Pai. Queremos te ouvir, queremos ser cheios do Senhor, do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler para vocês, antes de começar a ler o capítulo 11, eu vou meditar com vocês sobre o capítulo 11, especificamente sobre os que não retrocedem. Há um tempo atrás, enquanto estava vendo algumas manifestações a respeito do governo, a respeito dessa corrupção toda, do que está acontecendo, e aí havia alguns questionamentos, né? Por que as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica não se manifesta a respeito da corrupção? Por que o general do Brasil, o comandante do Exército Brasileiro, não fala, basta essa corrupção? Por quê? Por que eles não falam? E aí eu estava lendo uma reportagem e está dizendo assim, ó, uma das coisas que a população nas ruas não entendem é que a razão do silêncio das Forças Armadas, o principal motivo desse aparente silêncio é óbvio. As Forças Armadas não podem apenas falar, ou elas não podem falar por falar.
qualquer pronunciamento, por mais incisivo do comando, equivale a uma ação política. Se, por exemplo, o comandante do exército criticar o ato do presidente, ou recusar-se abertamente a cumprir as ordens das autoridades, sejam das autoridades civis, sejam presidente, prefeito, governador, isso quase equivale a um golpe de Estado, porque das duas uma, ou o comandante do exército ele é demitido, ou o governo do país cai. Não existe hipótese de pronunciar-se contra e ainda ficar no cargo, ou nem hipótese de que o governo permaneça incólume no poder após o pronunciamento. E aí ele continua falando. Outra situação que nós não vamos ver, e é preciso que vocês entendam isso, é legal, e essa reportagem trouxe isso, e eu acho muito interessante nós trazermos isso para o nosso evangelho. Um juiz, vocês não vão ver um juiz falando a respeito do caso que ele está julgando. Por exemplo, ele não vem na mídia para falar do caso que ele está julgando e para dizer, aqui nesse caso a lei se aplica assim, 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 o assado. Ele não pode, ele está impedido de fazer isso. Porque quando ele está fazendo isso, ele já está pré-julgando, ou seja, o que ele está declarando não é a opinião dele, mas se ele está constituído em um processo, lá como juiz, o que ele fala é uma sentença. E da parte dele ela é irrevogável. Quando um general no Brasil declara alguma coisa, o que ele está declarando não são apenas palavras, mas são ordens a serem cumpridas. Pois bem, quem é você? Quem somos nós? A palavra declara que nós somos embaixadores de Cristo, povo santo, nação escolhida, sacerdotes. Lá em Tito, lá no livro de Tito, capítulo 2, eu não lembro os versículos, vós sois povo eleito, nação escolhida, sacerdócio santo. Quando você abre a tua boca e declara alguma coisa, não é apenas a tua opinião, e principalmente quando você declara ela em nome de Jesus. Você não está apenas declarando a opinião da Ellen, ou o que a Ellen vê ou acredita, mas você está declarando você está decretando um decreto que vai ter efeito no mundo espiritual e no mundo real. É assim que nós, como filhos de Deus, precisamos enxergar as situações. Principalmente quando dizem para nós, não é possível, e aí você, como filha de Deus, você vai agir como aquele comandante. Quando você falar, não vai ser uma simples palavra, mas é um decreto. E esse decreto é uma ordem que precisa ser cumprida. E o que é isso? Isso é fé. Isso é ter fé em Jesus. E quando você abre a tua boca para declarar alguma coisa, não é simplesmente a sua opinião, mas é um decreto a ser cumprido. Pense nas circunstâncias e nas situações que você está se deparando no seu dia a dia e que está constantemente se opondo àquilo que você quer ou àquilo que você precisa, ao que você necessita. Tudo aquilo que você está vindo e aquilo se opõe diante de você. Tudo isso que você fala, sai do caminho e esse negócio não sai. O que você precisa ter consciência, ter na sua mente, ter consciência, é de que você é um filho de Deus e você tem fé no Altíssimo. Você tem fé no nome que está acima de todos os nomes, no nome mais poderoso. Você tem fé e você acredita, Celso, naquele que estabelece as autoridades nessa terra. E quando você fala em nome dele, as autoridades dessa terra têm que tremer e temer. Isso é só para quem tem fé. E vocês têm. Você também tem. Fé em Jesus. E aí vale a pena. Com essas premissas, vamos ler o capítulo 11 de Hebreus. Olha só. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu espero. Eu tenho certeza. E por isso eu não emito uma opinião. Eu emito um decreto, uma ordem a ser cumprida. Um decreto a ser
cumprido. Por quê? Porque eu tenho fé. Então vamos lá. E a prova das coisas que não se veem. As pessoas podem até não ver. E o que elas dizem? O inimigo não vê. E o que eles falam? Não é possível. Não é real. Não vai acontecer. Mas você pela fé diz: vai acontecer. Vai acontecer. Isso é ter fé. Isso é ser homem e mulher de fé. Pois bem, pois por meio dela, por meio do quê? Por meio da fé, por meio da fé, os antigos receberam o bom testemunho. A nossa fé testemunha a nosso respeito. Olha que interessante. Porque pela fé nós entendemos conscientemente que o universo, que o céu, a terra, as estrelas, os cometas foram formados pela palavra do Deus eterno. Pela fé. Aqui, versículo 3, Hebreus 11. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas daquilo que é invisível. Porque um dia Deus, o Criador de todas as coisas, Ele abriu a boca e declarou: exista luz, haja luz, e houve luz. Haja peixes no mar, e houve peixes no mar. Haja. Foi assim que Deus criou as coisas. Como é que você vai criar as coisas da sua vida? Aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que você ainda não conquistou. Como? Pela fé. Porque é essa fé que vai testemunhar a seu respeito, a meu respeito. O quanto eu creio, o quanto eu acredito, o quanto eu tenho fé e tenho a ousadia e a coragem de declarar a minha fé diante das situações, das circunstâncias que se opõem a mim, aos meus alvos, aos meus objetivos. Eu vou continuar lendo, porque é essa leitura que eu quero que entre dentro de você e transforme, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para aquilo que ela foi lançada. E ela não volta vazia, sem produzir o efeito e o resultado para o qual ela foi lançada. E eu lanço sobre vocês essa palavra. Hoje eu vim aqui decretar, hoje eu vim aqui proclamar a fé que produz milagres, a fé que gera milagres, a fé que gera transformações, a fé que opera no sobrenatural, no mundo espiritual e no mundo natural, a fé que rompe as barreiras do natural, a fé que rompe as sentenças dos homens, a fé que rompe as sentenças do inferno, seja lá de onde ela tenha vindo, mas pela fé no Filho de Deus Altíssimo, no nosso Senhor, no nosso Salvador, pela fé no nome de Jesus Cristo, todas essas sentenças, essas declarações, elas caíram. Pela fé, Abel, filho de Adão, ofereceu a Deus um sacrifício, lá em Gênesis, está escrito, capítulo 3, e seguintes, e o capítulo 2, é no 2 que está o sacrifício, Gênesis capítulo 2, e o sacrifício dele foi considerado superior ao de Caim, porque ele ofereceu das primícias, ele teve fé de oferecer a melhor coisa para Deus, porque ele sabia que de Deus ele só receberia melhor. Você tem isso na sua mente consciente? Porque a primeira coisa que vem na sua mente, porque ele sabia que de Deus ele só receberia o melhor. De Deus, a palavra de Deus declara que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, pelo contrário. Por quê? Porque de Deus só vem melhor. Pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E aí aqui declara assim: embora em seguida Caim o tenha matado, por meio da sua fé ele ainda fala, porque ele creu, ele ofereceu para Deus um sacrifício das primícias que ele tinha de melhor, e até hoje o ato dele ainda fala conosco a respeito de fé.
até hoje. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Enoque, no capítulo 5 de Gênesis. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Como assim ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pois quem se aproxima de Deus, do Criador, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É interessante porque Enoque, ele viveu 65 anos e teve o primeiro filho. Ele gerou Jared, coisa assim, eu não lembro o nome do cara. Aí ele viveu mais 300 anos e Deus o tomou para si. Olha que interessante. Enoque viveu na terra 365 dias ou anos. E os nossos anos têm 365 dias. Enoque teve o testemunho. Olha só, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Será que nós, nos 365 dias do ano, nós damos esse testemunho de que agradando a Deus porque nós temos fé? Nas situações corriqueiras, quando nós entregamos na mão dele, nós estamos, sabe, agindo como Enoque agia e demonstrando fé. É um sinal profético para as nossas vidas. Enoque é um sinal profético. Seja um Enoque todos os dias do ano, 365 dias do ano. Pela fé, versículo 7, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que interessante, quando Deus fala para Noé, constrói uma arca, já ouviu essa história? Lá no livro de Gênesis está lá, né? Deus falou para ele, constrói uma arca, porque vai chover tanto, que vai inundar toda a terra. Nunca tinha chovido daquele jeito. E ele creu, ele acreditou, e ele construiu uma arca. Pela fé, ele construiu. Pela fé. Que tipo de construção nós estamos fazendo? Pela fé. O que eu construo todos os dias? Pela fé. Que tipo de coisa eu estou construindo porque eu creio em Jesus? O crente vive pela fé. É preciso. A identidade do crente tem que ser fé. Quando as pessoas olharem para você, tem que falar, nossa, ali está uma pessoa de fé. Sabe, porque quando elas receberem um não, uma declaração contrária, é impossível, não dá, está preso no vício, está preso nisso, naquilo outro, não tem como sair. Não, peraí, eu conheço uma pessoa de fé, deixa eu lá procurar a Miriam, vou lá na casa da Miriam. Miriam, acontecendo isso, o que eu faço? Vem cá. Vou colocar minha mão aí sobre a sua vida e vou orar. E pela fé, será feito obras maiores do que o próprio Senhor fez. E aí vai se cumprir a palavra dele sobre a sua vida, Miriam, sobre as nossas vidas. Porque os sinais seguirão aos que creem. Amém? Amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, primeiro, ele obedeceu. Segundo, ele dirigiu-se a um lugar aonde mais tarde receberia como herança. Embora ele não soubesse para onde estava indo, pela fé, ele peregrinou, ele andou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Aqui, palavra de Deus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 8.
pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Enquanto você está fazendo obras aqui na terra pela fé no céu, o próprio Deus está construindo a nova Jerusalém, a cidade de ouro. E está lá no livro de Apocalipse. Ele está construindo um lugar para nós morarmos e vivermos com Ele. O próprio Deus, Ele não para, Ele não dorme e Ele não se cansa. Ele está sempre com os ouvidos atentos para que homens e mulheres de fé possam ter acesso a Ele e ver as situações da vida serem transformadas. Coisas que não podem mudar. O Deus que criou todas as coisas pode mudar. Eu acredito nisso. Estou falando para vocês. Eu acredito. Pela fé, Sara, apesar de ser estéril e já velha, avançada em idade, olha só, pela fé, ela recebeu poder para gerar um filho. Gente, isso é extraordinário. Pela fé, ela recebeu poder, power, unção, Shekinah, glória de Deus veio sobre ela e ela gerou um filho. Isso é tremendo, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Sara, ela creu que Deus era fiel. Ela considerou, ela falou: olha, eu até posso não ser, mas Deus é, eu não vou crer. Ainda que quando ela recebeu a palavra, ela sorriu, como se não cresce. Pois bem, mas se cumpriu, porque ela creu no poder de Deus. Versículo 13 diz assim: todos estes homens e mulheres viveram e morreram. E aqui faz uma declaração interessante: sem receber completamente o que tinham sido prometido, viram-no de longe e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só que interessante, às vezes a gente olha para a vida desses caras e fala: parece que eles não receberam, mas eles construíram um monumento tão extraordinário de fé, e não tem como falar de fé sem falar desses caras. A vida deles construíram um monumento de fé para Deus, porque eles acreditaram. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando nela, de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Porque eles estão buscando uma pátria celestial, estão buscando os céus. Eles não se envergonham de ser chamados por essa razão. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Deus, ele não se envergonha de ser chamado o Deus daqueles que têm fé. Pela fé, versículo 17, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Lembra, Ellen, dessa história? Quando Deus pede o filho de Abraão como um sacrifício. Você lembra? Você já ouviu essa história? Já. E Abraão ofereceu. Mas no exato momento dele sacrificar mesmo, Deus bradou dos céus e um anjo mostrou para Abraão
que estava preso na galho de uma árvorezinha. E aí o Senhor falou: basta, não precisa matar o menino, eu sei que você tem fé. Olha que extraordinário. Mas por que Abraão teve a coragem de oferecer? Por quê? Veja só. Abraão levou em conta que Deus, versículo 19, né? Que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ele falou: ainda que Deus peça, Deus pode ressuscitar dos mortos. Abraão, ele cria, ele acreditava, ele tinha plena certeza, plena convicção de que ainda que o filho dele morresse, Deus o ressuscitaria, traria ele dos mortos. Gente, aonde que foi essa fé de ressuscitar os mortos? Uau! Senhor, derrama essa porção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, e que diante das circunstâncias em que as pessoas declaram morte aos nossos sonhos, morte às nossas esperanças, nós sejamos aqueles que vai crer no Teu poder de ressuscitar e trazer a vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha um outro cara, versículo 22, pela fé, José, no fim da sua vida, ele chamou todos os irmãos dele e falou: olha, vocês vivem muito bem nessa terra, mas Deus vai tirar vocês daqui, porque Ele prometeu que nós, todos nós, nossos filhos, herdaríamos uma terra chamada Canaã, uma terra que manda leite e mel, uma terra de bênçãos, uma terra de paz, uma terra de provisão, uma terra onde nós os serviremos e onde nós faremos lá a vontade dEle, onde nós teremos a liberdade de adorá-lo, onde nós poderemos pular e celebrar com alegria. Um lugar onde você vai ser pleno no Senhor. Ele dizia para os irmãos dele: Deus falou, eu tenho fé. Ele dizia para os irmãos. E aí ele falou: quando Deus fizer isso, vocês, eu vou estar morto, mas pega os meus ossos e me leva para aquela terra. Que interessante que lá em Êxodo, quando o povo de Israel está saindo do Egito, eles levam os ossos de José. Marca bem. Os últimos versículos nós vamos orar, selando essa palavra. 9 horas, mais 5 minutos a gente conclui. Olha só que interessante. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por 3 meses. Escondido por seus pais por 3 meses, pois os seus pais viram que ele não era uma criança comum. Os pais de Moisés olhou para ele: não é uma criança comum. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida. E os teus pais vão olhar para você e vai falar: ela não é uma criança comum. Em nome de Jesus. Que venha sobre você o mesmo Espírito que moveu sobre Moisés, e que mova através da sua vida, em sua vida, que você, quando abrir a sua boca, você fale das coisas de Deus com autoridade e ousadia, e que haja transformações nas circunstâncias e você orar e falar. Em nome de Jesus, que venha do céu sabedoria sobre você, para que o que você falar não seja algo humano, mas seja uma revelação do próprio Deus. Em nome de Jesus, se eu puder disso pela fé. Os pais de Moisés olharam para ele e falaram: não dá, esse menino, eu não tenho por que temer as declarações do rei. Está aqui, declaração do rei. Quem era esse rei? Era o rei do Egito. Para nossa circunstância, nossa situação, pode ser o rei que te causa espanto, o rei do terror, o rei da mentira, o rei da confusão, sei lá qual que é o tipo de rei que está declarando, que está fazendo decretos contra você. Mas esse decreto, ele já caiu por terra em nome de Jesus. Amém. Que seja. Pela fé, Moisés,
depois de já ter crescido, diferente das outras crianças. Ele não era comum. O Espírito de Deus se movia nele. E aí ele preferiu ser maltratado com o povo dele, com o povo de Deus, do que desfrutar do pecado durante algum tempo. Uau! O que nós estamos fazendo quando nós decidimos servir a Jesus? Quando nós falamos, não, eu vou servir a Jesus, o que eu estou decidindo? Eu decido abrir mão dos prazeres do pecado nesta vida, para que eu possa viver em santidade ao meu Deus eternamente e viver as vontades do meu Deus. Todas as vezes em que nós tomamos a decisão de seguir o caminho do Pai, o caminho de vida, de seguir a Jesus, nós estamos abrindo mão de seguir o caminho dessa terra, de seguir as vontades do pecado. E isso tem que ser feito por fé. Por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que tesouros no Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não teve medo do rei, do faraó, do sacerdote. Ele perseverou, ele acreditou, ele continuou, porque ele via aquele que é invisível. Não pare de caminhar, saia do Egito, saia de tudo aquilo que te prende ao pecado, que te conduz à morte. Liberdade não é fazer o que eu quero, mas é ter a opção de escolha. O pecado não nos dá a opção de escolha. O pecado nos tira a opção de escolha. Porque o pecado, as coisas do mundo, elas nos oferecem uma alegria momentânea. Mas Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos conduz à vida. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós precisamos, pela fé, nos apoderarmos das bênçãos de Deus e seguir por esse caminho, e seguir declarando: eu creio, eu recebo, eu não duvido, eu continuo crendo, eu continuo recebendo. E quando orarmos por nós, pela nossa família, por aqueles que nós estamos pleiteando, brigando, continua brigando, não se mova para trás, olhe para frente, continue. Isso não é autoajuda, isso é fé. Eu não estou querendo te animar, eu estou querendo declarar: isso é fé. Os homens que fizeram e que foram considerados, que tiveram um bom testemunho diante de Deus, são homens que tinham fé. São homens que não faz parte daquela galera que abriu mão, que desistiram. E em nome de Jesus, que aqueles que estavam conosco e que desistiram sejam reanimados. Em nome de Jesus, eu decreto que aqueles que se afastaram sejam retomados de um poder, de uma unção, sejam fortalecidos pelo Senhor, para que se levantem e se posicionem e continuem no caminho de vida. Eu vou, como eu disse, 5 minutos, encerrar os 5 minutos. O que eu vou dizer mais? Eu não tenho tempo para falar nem de Gideão, nem de Baraque. Eu não tenho tempo para falar de Sansão. Eu não tenho tempo para falar do que Jefté fez, do que Davi fez, do que Samuel ou os profetas fizeram. Eles, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos de inimigos. Houveram mulheres que
pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo em vida o que havia sido prometido, mas eles receberam um bom testemunho por meio da fé. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Shalom, se você gostou dessa mensagem, você curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva para poder receber mais conteúdos como esse para edificar a sua vida. Então, entre no nosso site www.igrejaconexãobetel.com, curta a nossa página no Facebook, a ICB Betel, e esteja por dentro de toda a nossa rede de comunicação. Deus te abençoe muito, fique com Deus, tchau!